Graças a paz. Eu queria falar com vocês sobre aquelas pessoas que vão de porta em porta com uma pasta preta, se auto-intitulando Testemunhas de Jeová. Eu gostaria de falar também que essas pessoas são ótimas pessoas, de bom coração, que estão ali achando que estão prestando um serviço a Deus, achando que vão te fazer um bem, e no entanto, não estão conseguindo fazer bem nem a elas próprias. Essas pessoas estão numa seita que prega enganos, mas que elas também estão sendo enganadas. Como eu posso te provar isso? Eu vou te falar do início dessa seita. A seita Testemunhas de Jeová começou no ano de 1872 com um homem chamado Charles Taze Russell. Charles Taze Russell foi filho de pais evangélicos, e Charles Russell nasceu na Pensilvânia no ano de 1854. Charles Russell, por volta do ano de 1870, tornou-se simpatizante da seita chamada Adventistas do Sétimo Dia. Ele andava perturbado com as chamadas penas eternas, do Apocalipse, das pessoas que vão para o inferno sem Jesus Cristo, e ele achou que aquilo não era verdade. Ele achou que a interpretação da Bíblia não estava correta. Então ele procurou, na Adventista do Sétimo Dia, ele procurou ali uma nova forma de interpretar a Bíblia. Mas nessa luta de Taze, de querer interpretar a Bíblia da forma que convinha a ele, da forma que ele queria que fosse, Charles Russell também se achou em conflito com a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia e decidiu, por bem, se autodenominar pastor. Ele não foi ungido, ninguém o capacitou para ser pastor. Ele mesmo se achou capacitado para isso com apenas 18 anos de idade. E ali ele pegou alguns jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia e levou com ele. Pregou uma doutrina errada para aqueles jovens e arrastou junto com ele para agora a chamada Torre de Vigia de Sião, que era o nome que ele deu, ou Arautos da Presença de Jesus. E os Arautos da Presença de Jesus, o que hoje é conhecido como as Testemunhas de Jeová, começou a se reunir no ano de 1872, com a profecia de Russell que o mundo se acabaria, ou que Jesus voltaria no ano de 1873. Observem bem, um ano após a seita ser formada, que viria o fim dos tempos, ou o Senhor Jesus voltaria. Para que ele fez isso? Simplesmente, com isso, ele conseguiu aderir mais membros à sua seita. Então a sua seita cresceu grandemente por medo do fim do mundo. Mas quando o ano de 1873 chegou e todos viram que nada acontecia, que Jesus não havia voltado, como um golpe, como uma saída, Charles Russell disse que havia errado seus cálculos e reformulou os cálculos e disse que em 1914, o Senhor Jesus voltaria. E foi seguindo a seita assim. Charles Russell se casou. O seu casamento foi um casamento conturbado. A sua mulher foi várias vezes ao tribunal da queixa dele por maus tratos. Tudo isso temos relatos. Você procura no Google e você põe lá sobre a vida de Charles Russell, que você verá sobre toda a verdade.
A esposa de Russell foi várias vezes no tribunal da queixa de maus tratos. Russell mantinha um caso com sua própria empregada doméstica. Russell, logo depois, se divorciou. E em 1913, ele deu em papel por escrito a carta de divórcio da sua esposa. Então você veja bem, os ensinos de apóstolo Paulo, eu irei colocar embaixo do vídeo exatamente o que está escrito, ok? Para você ver que não há engano, que o que eu estou falando é bíblico e é verdadeiro. O apóstolo Paulo diz que o pastor tem que ser um bom chefe de família. Se o pastor não for um bom chefe de família, se ele não sabe administrar o seu lar, quanto mais saberá administrar a igreja, que é a casa de Deus. Então, primeiramente, o homem tem que saber administrar seu próprio lar, para depois querer, ou para depois poder administrar a casa de Deus. Então já começou errado. No livro de Deuteronômios, que também mostraria aí o capítulo e o versículo correto, você vê que lá está escrito que se o profeta profere uma profecia que não se cumpre, este profeta é falso. Dois erros dele: falso profeta e mau marido. Como ele pode ser o fundador de alguma religião, de alguma igreja? E o tempo passou. 1914 chegou. E Jesus não voltou nessa data. E agora? O que Russell faria? O que Russell fez? Russell simplesmente disse que havia errado, reformulou seus cálculos e disse que o Senhor Jesus Cristo voltaria no ano de 1918. Chegou 1918, Jesus não voltou. E que Russell falou? Infelizmente, Russell não falou nada. Porque no ano de 1916, infelizmente, Russell faleceu. No seu lugar assumiu Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, ele manteve algumas coisas em que Russell pregava, mas só que ele foi mais além das suas heresias. Joseph Rutherford agora começou a pregar contra a divindade de Jesus. Ele falava que Jesus Cristo não é Deus, um Deus verdadeiro, e Jesus Cristo é apenas um Deusinho pequeno, com um D minúsculo, um Deus com menor valor, com menor poder, uma criatura de Deus. Isso aí ele usou um termo de Ares, o termo que nós chamamos de termo ariano da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não aceitou que Jesus Cristo fosse um Deus minúsculo. E essa tese a Igreja Católica aboliu, não aceitou. Mas a igreja, a seita Testemunha de Jeová, pegou para si essa tese, que Jesus Cristo não seria Deus. Se você ver lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, pegar o original lá do hebraico, e vai ouvir falar o texto Elohim, que Deus lá, no hebraico, está escrito Elohim, quer dizer Deus no plural, ou seja, Deus mais de um, Deus composto. Como a palavra casal quer dizer mais de uma pessoa, a palavra Elohim no hebraico quer dizer um Deus composto, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Joseph Rutherford e Nathan Knorr decidiram, com mais outras pessoas, reformular a Bíblia e disseram ter feito uma nova tradução da Bíblia. Falaram que pegaram a Bíblia do grego e do hebraico e traduziram para o inglês, que era a língua que eles falavam. Mas foi tudo mentira, porque pegaram a Bíblia do inglês e traduziram para o seu próprio inglês. Só que eles pegaram e modificaram várias partes da Bíblia, a fim de que a Bíblia concordasse com os erros dele. Eles
querem que a Bíblia seja genuína e que você leia a Bíblia da forma que ela foi escrita. Eles querem que você acredite que a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras é verdadeira. Se você pegar o texto do hebraico, o texto do grego, vai encontrar vários erros na Bíblia deles. O José Futford e Nathan Knorr falavam que eram eruditos, sabiam a tradução do grego e do hebraico. Quando, num processo judicial em que eles participaram, eles provaram perante o juiz que não sabiam nada de grego e hebraico. Como poderiam traduzir a Bíblia? Gente, sinceramente, tem muita gente boa nessa seita, como também tem muita gente boa seguindo os mormons, tem muita gente boa na adventista, tem muita gente boa até no espiritismo, mas são vários caminhos que levam à perdição, são vários caminhos que não salvam o homem. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. O apóstolo Paulo disse que nós não devemos ser como meninos, crianças, né? Que são inconstantes, que não sabem pensar, que qualquer palavrinha que vem, que alguém de fora vem falando, os arrasta. Ele fala que não devemos ser como meninos inconstantes, levados por ventos de doutrinas. Gente, há muitas seitas por aí, muitos ventos de doutrina. E em meus vídeos eu irei falar de várias delas. Vou falar sobre os mormons, que se chamam a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Vou falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Vou falar um pouco sobre o catolicismo romano, a Igreja Ortodoxa. Vou falar sobre o Adventismo do Sétimo Dia e outras seitas, para que você se calce no Evangelho, se calce na palavra, que você não caia no engano, que as pessoas vão vir em tua porta, vão te parar na rua, de alguma forma, eles vão tentar te pregar uma falsa doutrina que não é bíblica. E como saber se a doutrina é ou não é bíblica? Seguinte, quando te derem um texto para você ler, procure ler o texto dentro de um contexto. Procure entender o que havia naquele momento, o que aquelas pessoas naquele momento estavam passando. Procure, antes de tudo, ler o versículo inteiro. Ler o que vem antes daquilo que vem depois. Aí você vai ter uma real interpretação daquele texto. Tá ok? Eu espero que vocês entendam. Desculpe algum erro de português que possa ter havido. E desculpe também se não entendeu alguma frase. Mas se não entendeu, volte o vídeo e ouça de novo. O que não pode acontecer é você cair no engano. A minha intenção aqui é a melhor possível. É abrir seus olhos para que você não caia nos enganos. Porque é isso que o diabo quer. É te levar por ventos enganosos, por caminhos tortuosos, que lhe darão prazer, lhe darão alegrias momentâneas, mas o fim dele é a perdição eterna. Ok? Então saibam bem que caminho seguir. E eu agora vou te falar que caminho você deve seguir. O caminho que você deve seguir não é a igreja A nem a igreja B. É Jesus Cristo. Ok? Se bem que para você encontrar Jesus Cristo, eu te aconselho a procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu não vou falar a minha denominação, porque eu não quero que você siga simplesmente a minha denominação, mas que você siga os caminhos de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou atender o telefone para o socorro. Fique com Deus. Amém. Glórias a Deus.